Na nossa aula de hoje, aula de análise de imagem, iremos conhecer um pouquinho sobre tomografia computadorizada e como ela pode ajudar a gente a estudar o coração, os grandes vasos, a área cardíaca, as artérias pulmonares e demais estruturas que envolvem o tórax, que o nosso raio-x de tórax apenas nos mostra uma imagem sem certa definição, sem muita clareza. Com isso, a gente vai ter o contato com imagens de tomografia, vamos desenvolver algumas habilidades na questão de analisar a imagem, entender um pouquinho como funciona. Coloquei aqui para vocês umas legendas para facilitar o aprendizado. Em tomografia computadorizada, em uma única aquisição, pode-se formatar a imagem para inúmeros estudos: ossos, parênquima, tecidos mole. Ossos, sabemos o que é. Parênquima é voltado para o parênquima pulmonar. Tecidos moles são tecidos moles em gerais, músculo, área cardíaca e demais. Na tomografia, utiliza-se meios de contraste para auxiliar no estudo de distinguir certas patologias. Como podemos ver nessa imagem, um corte axial de tomografia, ou seja, o paciente foi partido do meio superior e inferior, conseguimos ver toda a área pulmonar do paciente. Lembrando que o paciente está deitado, tá? E a tomografia fatia o paciente em inúmeras imagens. Essa é uma das imagens. Conseguimos visualizar as câmaras cardíacas com maior definição. Tudo isso graças ao uso do contraste. Na tomografia, nós conseguimos visualizar a área cardíaca, como temos nessa imagem aqui, por exemplo. Porém, ela não é tão bem definida sem o uso do contraste. Quando se utiliza o contraste, a gente tem cada área cardíaca muito bem definida. O meio de contraste nos auxilia nisso. Em tomografia, nós adquirimos o bloco de imagem do paciente, ou seja, fazendo aquela varredura do paciente uma única vez, e depois, pelo software, a gente consegue formatar essas imagens. O que é formatar essas imagens? Mexer no brilho, no contraste dela, na largura, na altura da janela, para a imagem nos mostrar melhor o osso do paciente, ou o parênquima pulmonar, ou os tecidos moles. Lembrando que cada janelamento que a gente fala vai demonstrar um tipo de estrutura e vai apagar outra estrutura. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Como falei para vocês, temos aqui um corte axial de tomografia. Depois desse corte axial, a gente formata pelo software, a gente pode gerar essa imagem em sagital, podemos gerar também imagem em coronal, como vemos aqui. Com isso, a gente tem uma visibilidade melhor do interior do paciente, de todas as estruturas. O intuito da aula é mostrar mais a questão do coração, dos vasos sanguíneos, principalmente da área cardíaca. Como podemos ver no raio-x, nós temos lá o nosso contorno cardíaco, porém não temos definição de estruturas, de qual parte do coração a gente está vendo. A gente tem noção, a gente sabe onde fica, por exemplo, sabemos que aqui fica o ventrículo esquerdo, mas tá aí, como é melhor essa anatomia, como podemos estudar melhor esse contorno cardíaco? Através de uma tomografia. Temos aqui uma reconstrução 3D do coração do paciente. Podemos visualizar aqui, ó, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio. Temos aqui a veia cava superior desembocando no átrio. Temos aqui as artérias pulmonares, coisa que não conseguimos visualizar no raio-x. Temos a aorta ascendente, o arco aórtico. Temos aqui os grandes vasos que vão irrigar os membros superiores e a região da cabeça e pescoço. Temos aqui na seta verde a aorta ascendente e temos aqui na seta vermelha o tronco aórtico.
Na vista em perfil, mesma coisa. Temos o nosso raio-x, conseguimos visualizar o contorno cardíaco e o contorno dos grandes vasos, porém não temos muita definição. Também, na aquisição de tomografia, numa reconstrução 3D, conseguimos visualizar melhor. Temos aqui o tronco pulmonar, que são as artérias que vão irrigar que vão levar o sangue para o pulmão. Temos aqui o arco aórtico e temos aqui o início da aorta descendente. Temos a aorta ascendente, temos a aorta descendente. Lembrando que nosso raio-x não demonstra principalmente os grandes vasos que vão irrigar os membros superiores. É muito interessante a gente saber, pois eles são vasos importantes e é legal saber essa anatomia, a gente ter o conhecimento. Algumas áreas da radiologia trabalham diretamente com o estudo desses vasos. E mesmo no nosso raio-x simples de tórax, eles ficam apagados, a gente não consegue ver, mesmo com o uso do meio de contraste adequado. Temos aqui uma imagem de um raio-x convencional, porém essa imagem aqui é feito com um intensificador de imagem, um equipamento próprio, vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente. Como podemos ver aqui as costelas do paciente, foi feita a subtração dessas costelas, ou seja, a imagem foi apagada através de um software, e temos aqui nossa aorta ascendente, tronco aórtico e aorta descendente, além das artérias que irrigam os membros superiores, a subclávica direita, a subclávica esquerda e as carótidas. Conseguimos visualizar também outras estruturas na tomografia. Temos aqui a reconstrução de tomografia em axial. Como falei para vocês na questão do contraste, no coração, nós conseguimos visualizar cada câmara cardíaca de forma detalhada. Temos aqui a tomografia com uso de contraste. Esse branquinho aqui é o contraste. Temos aqui a parte proporção ascendente da aorta, ou seja, aquela proporção que sai do coração e sobe para depois chegar no arco aórtico. Temos aqui a artéria pulmonar direita e esquerda, coisa que não conseguimos ver no nosso raio-x. Só procurando a nossa imagem do procurando uma imagem legal para a gente estudar aqueles grandes vasos. Isso. Como mostrei para vocês, esse é o arco aórtico, temos aqui a aorta ascendente, temos o arco da aorta e a aorta descendente. Dessa estrutura, no arco aórtico, ele sai grandes vasos. O tronco braquiocefálico direito, a subclávica, que aqui vai se dividir em subclávica e a carótida comum direita. Temos a subclávica esquerda e a carótida comum esquerda. Essa é a circulação do membro superior. Esses vasos vão irrigar os braços direito e o braço esquerdo, e esses vasos, a carótida comum direito e esquerdo, vão irrigar a cabeça e pescoço. Não devemos esquecer, pois se fala muito na circulação em geral, e a gente acaba esquecendo esse pequeno detalhamento, esse pequeno detalhe. É aqui no arco aórtico onde é feita a divisão da irrigação do
dos membros superiores, seja ele braço ou seja cabeça e pescoço. Feito essa divisão, vai para a parte superior, na aorta descendente é onde vai descer e vai irrigar a parte inferior do corpo, tronco, bacia, tronco, abdômen, pernas. A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Temos aqui a imagem de tomografia, como falei para vocês. Tomografia secciona o paciente. Temos aqui um janelamento voltado para tecidos moles, principalmente para a área cardíaca. E conseguimos visualizar deixa eu voltar novamente. Conseguimos visualizar tá dando um pequeno probleminha aqui, mas enfim, vamos voltar para os nossos slides. Na tomografia, nós conseguimos visualizar melhor a circulação, como já falei para vocês. Coisa que o nosso raio-x, que é o nosso primeiro diagnóstico, não nos dá precisão. Então, utilize-se o raio-x para ter uma noção da área cardíaca, ajuda, auxilia no estudo dos vasos do coração, porém não é um diagnóstico preciso, como vimos, temos demais exames que conseguem nos mostrar melhor. Voltando para a nossa imagem de tomografia, a tomografia a gente consegue janelar ela para a gente estudar diferentes estruturas. Um exemplo, aqui temos um janelamento para estudar o parênquima pulmonar. Então, a gente consegue ver todo o tecido pulmonar com boa nitidez. Porém, perdemos a nitidez dos tecidos moles e perdemos a nitidez do tecido ósseo. Mesma coisa é feita quando é feito janelamento para o tecido ósseo. Conseguimos ver a parte óssea com muita definição, com muito detalhe, porém perdemos a qualidade dos tecidos moles, do coração e do pulmão. Temos aqui uma outra reconstrução, aqui já é diferente do que nós vimos nas duas outras imagens. Nós perdemos a definição do parênquima pulmonar, tanto direito quanto esquerdo, e temos uma melhor definição das partes moles, do músculo do paciente. Conseguimos aqui, inclusive, ver a musculatura do paciente, os músculos posteriores, da coluna. Porém, não temos detalhe da parte óssea e não temos detalhe da parte pulmonar, apenas dos tecidos moles, como o coração, conseguimos ver as válvulas, a divisão das câmaras cardíacas. Caso o estudo seja feito do tórax envolvendo patologias do pulmão, podemos também fazer reconstruções específicas. Um exemplo, temos aqui um janelamento para o parênquima pulmonar. Temos uma ótima definição do parênquima pulmonar. Porém, a gente consegue melhorar mais ainda a visualização dos vasos pulmonares. Temos aqui uma reconstrução chamada de MIP. Essa reconstrução é somente para ver o parênquima pulmonar e a irrigação, como estão os vasos no parênquima pulmonar. Esses são os vasos que irrigam o pulmão do paciente. Temos também um outro tipo de aquisição, que é feito de forma diferente da aquisição helicoidal, uma aquisição sequencial. A gente vai entender um pouquinho melhor isso mais à frente também. E que esse tipo de aquisição é feito também para o parênquima pulmonar. Temos uma ótima definição de todo o parênquima, dos vasos, conseguimos visualizar bastante coisa. Porém, como falei para vocês, perdemos a definição das demais estruturas. Ou seja, em tomografia é feito o janelamento de acordo com o estudo desejado, seja ele para a parte óssea, seja ele para o parênquima pulmonar, ou seja ele para os tecidos moles, coração, músculo e demais. Nossa aula de hoje é uma aula mais simples, uma aula mais sem se aprofundar muito, pois a circulação, o coração, a tomografia são áreas bem amplas, mas a intenção é vocês terem contato já com essas imagens. Próximas aulas teremos contato com imagem de tomografia também, como vocês já conheceram agora,
e iremos acrescentar ressonância, depois iremos acrescentar ultrassom, isso tudo para desenvolver o nosso olho na questão de imagens, conhecer as diferentes imagens que a radiologia nos proporciona. Obrigado, até a próxima aula.